Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos e desejamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a proteção de nossa querida Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Hoje falaremos do último tópico dos meios exteriores de santificação, que se trata da santificação das relações sociais. Até o presente momento, a gente sempre tocou no assunto do nosso relacionamento pessoal com Deus. Mas os nossos relacionamentos vão muito além disso, né? Eles se estendem a muitas outras pessoas, aos nossos familiares, parentes, aos nossos amigos, aos nossos colegas de profissão e também às pessoas a quem dedicamos talvez algum apostolado. Todos isso são relacionamentos que temos no nosso dia a dia e devemos aprender e santificar todos esses relacionamentos. Eles devem contribuir para fortalecer a nossa vida espiritual e não para prejudicar, como pode acontecer. Existem alguns princípios nesse caso dessas relações sociais que devemos estar atentos. O primeiro é que as pessoas, se a gente não cuidar, podem nos afastar de Deus ou pelo menos, quando não tanto, podem nos atrasar no progresso da nossa santificação. Essa tendência devemos reagir contra ela e fazer com que essas pessoas sejam apenas mais um meio, mais uma ajuda para nós progredirmos em relação a Deus, para nos santificarmos cada vez mais. Ou seja, em vez de nos atrapalhar, devem nos ajudar. E também temos presente que há relacionamentos que são desejados por Deus, como os da própria família, com a esposa, com os filhos, né? Ou até as relações no trabalho e até de apostolado, mas devemos ter em mente também que há relacionamentos que não são desejados por Deus e que nos podem prejudicar, como veremos quando falarmos ainda hoje sobre as falsas amizades. Na verdade, não nos tornamos livres de nossas obrigações porque aspiramos à perfeição. Ou seja, continuamos tendo esse relacionamento, continuamos tendo nossas obrigações de Estado, como pessoas da família, ou no nosso serviço, nosso trabalho, ou até, se for uma comunidade religiosa, com os demais componentes da comunidade, em relação ao serviço. Então, na verdade, não estamos livres de cumprir nossas obrigações. Pelo contrário, a gente deve cumprir melhor que os demais, sendo exemplo para os outros. Então, esses relacionamentos que fazem parte da nossa vida devem ser sobrenaturalizados, ou seja, referidos sempre a Deus, sempre fazendo com o intuito de servir melhor a Deus. Não tanto servir a pessoa, mas servir a Deus que está por trás. O melhor jeito de sobrenaturalizar é justamente esse, de considerar as outras pessoas como filhas de Deus, nossas irmãs em Cristo. E isso nos torna sempre mais capazes de amá-los. Veja que já falamos que a caridade é uma só. É muito interessante o exemplo de Santo Tomás para descrever uma amizade comum da amizade de Deus. Quando temos um grande amigo, muito íntimo mesmo, amamos tudo que é do amigo também, inclusive os seus filhos. Então, se amamos muito a Deus, também amamos os filhos de Deus. Então, considerando as pessoas filhas de Deus, também passaremos a ter um amor sobrenatural por ela, como amar a Deus. A nossa natureza, isso é um princípio de Santo Tomás, não é destruída pela graça. Isso implica uma série de coisas. Até, às vezes, as pessoas que, Jesus vai me curar, não vou procurar o médico. Como se a natureza fosse destruída pela graça. Não, a graça vem aperfeiçoar a natureza. Talvez dar mais sabedoria ao médico, mas não invalida a ciência. Ela não pode estar em contradição com a ciência. E aí, nesse sentido também, que a natureza não destrói a graça,
os laços de família foram instituídos por Deus para serem santificados. Eles existem e devem ser santificados. E disso aí surgem essas relações tão íntimas e afetuosas entre marido e mulher, entre pais e filhos. Além disso, a graça do matrimônio, justamente que vem para santificar essas relações e ajuda a sobrenaturalizar, ou seja, referir todo o relacionamento conjugal e com os filhos sempre a Deus. Em relação a isso, teríamos muito que comentar, mas infelizmente o tempo não nos permite, né? Isso teria que ser estudado à parte. Vou me concentrar em relação ao relacionamento de marido e mulher, a passagem de São Paulo aos Efésios. E primeiro citarei o que ele diz em relação aos maridos. Ele vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Daí vemos qual a missão do marido no casamento em relação à esposa. Ele diz: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida pela igreja, de ser pregado na cruz pela sua igreja. Então a missão do marido em relação à mulher é muito grande e mais difícil, eu diria, que a da mulher, que já veremos a seguir, que às vezes é muito contestado. Ele deve morrer pela esposa para levá-la para Deus, fazer de tudo, ou seja, dar a sua vida por ela para que ela se santifique, entregá-la santa e irrepreensível, ajudá-la a torná-la santa e irrepreensível diante de Deus. E as mulheres, São Paulo vai dizer: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Essa tradução é da Bíblia Ave Maria, uma tradução mais atual da Bíblia da CNBB, vai dizer, em vez de submissas, vão ser solícitas, que ameniza um pouco o termo submissa, porque acham que é muito machismo. Mas, como eu disse, a missão do marido é muito mais difícil, ou seja, ele exige, São Paulo, que o marido morra pela esposa. E quem morre, quem deve morrer por amor de uma pessoa, não vai destratar, não vai submeter a ela a coisas vexatórias, nem vai ser arbitrário. Então, o fato de a pessoa se submeter não significa que vai sofrer por isso. É claro que estamos falando de um relacionamento ideal e cada um deve seguir isso dentro das suas possibilidades. Mas querer dizer que a mulher ser submissa ao marido é algo simplesmente machista não tem em vista a ordem que São Paulo considerou que seria o ideal para o marido morrer pela mulher. Então, ambos são difíceis e a mulher, como já veremos adiante sobre a questão da obediência, às vezes é muito importante obedecer, para que aprendamos também a obedecer a Deus. É sobre isso que nós falamos, sugiro que leiam a mais lá no livro do nosso livro-texto do Padre Tanqueray, para se aprofundar um pouquinho mais. Mas em relação aos filhos ainda, eles devem ser considerados um depósito sagrado de Deus, ou seja, Deus nos confiou os filhos para que os levemos a Deus. Então, eles devem ser amados não apenas como uma parte de si, como a mulher, tem muito sentimento de o filho ser parte dela, mas, sobretudo, como filho de Deus, como futuro cidadão do céu. E por isso, além desse amor abnegado, essa solicitude em tratar os filhos e criar os filhos, dar-lhes uma boa educação, devemos pensar antes de tudo em formar os filhos nas virtudes de Cristo, ou seja, dar-nos o conhecimento de Deus e formá-los nas virtudes. E para isso é que os pais exercem a autoridade que Deus lhes deu. Essa autoridade que deve ser exercida com prudência, com delicadeza, mas também com força e com doçura. Ser alguém que coloque a sua autoridade com toda a cautela, com toda a prudência, né? Não sendo alguém arbitrário, não sendo alguém violento, mas tendo a sua autoridade e trazendo sempre, tendo em mente, eu quero levar meu filho para Deus, para um dia estar com ele nos céus. Com relação aos deveres dos filhos para com os pais,
Já temos até o 4º mandamento da igreja, que diz honrar pai e mãe, até é seguido de uma promessa: quem ama os pais terão longos dias sobre a terra. São João da Cruz vai dizer que essa promessa era para o Antigo Testamento, porque hoje, depois da vinda de Jesus, quanto mais cedo morrermos, antes estaremos com Deus. Inclusive existe a passagem do velho Simeão, quando viu Jesus, que havia sido no templo, para ser apresentado ao templo, ele diz: agora pode me levar em paz, Senhor, porque eu já vi a tua salvação. Então, de qualquer forma, a obediência aos pais está acima de tudo. E veja que o próprio Jesus foi submisso aos pais. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, vai dizer que Jesus era submisso aos pais. Também São Paulo, aos Colossenses, vai dizer: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então a obediência aos pais está acima de tudo no relacionamento familiar. Tratando então agora sobre a santificação das amizades, né? Primeiro, é importante saber que essa amizade é o que é? Um relacionamento próximo entre duas pessoas em que há um benefício mútuo. Um desfruta do outro. E se esse benefício mútuo for de ordem natural, uma amizade apenas natural, essa amizade vai ser apenas uma amizade honesta, natural, né? E profana. Mas a amizade pode ser sobrenatural. E essa amizade sobrenatural é de uma ordem muito superior. Nesse caso, quando as almas se amam em Deus e por Deus, e com o fim de se ajudarem a progredir espiritualmente e mutuamente, uma ajudando a outra no caminho da perfeição. Essa amizade é muito superior e muito edificante. Ela não é, primeiro, absorvente, ela não tem exclusividade, ou seja, como uma amizade profana. Uma amizade profana, você quer ter um amigo para si, ele nem pode ser amigo de outros. Na amizade sobrenatural, não, né? Ela dá liberdade. Ela não é absorvente, não quer que o amigo esteja sempre com você. Ela pode ser, inclusive, exercida a longa distância. Ela é tranquila, ela é moderada, ela é constante, ela possui confiança mútua, né? Um confia no outro e não precisa ter a presença da pessoa continuamente. E uma amizade assim, ela tem muitas vantagens para a vida espiritual. No livro de Eclesiástico vai dizer: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Um amigo fiel é um remédio de vida e de imortalidade. O próprio Jesus deu exemplo com uma amizade que ele tinha por São João, a quem ele chamava, a quem o evangelista vai dizer o discípulo que Jesus amava. Ou seja, tinha uma predileção maior para com o apóstolo João, sem deixar de amar a todos, mas sempre há uma predileção. Na verdade, na história da igreja, desde a antiguidade, temos muitos exemplos de amizades cristãs assim, sobrenaturais, em que um ajuda o outro a santificar-se. Uma das mais célebres é a de São Basílio com São Gregório Nazianzo, lá do século, creio que seja século IV. E também temos outras ao longo da história, né? São Francisco de Assis com Santa Clara, São Francisco de Sales com Santa Joana de Chantal, creio que São João Bosco também com Santa Maria Mazzarello, né? E outros tantos que aconteceram de amizades sobrenaturais em que um ajudava o outro a progredir na santidade. Na verdade, um amigo é uma pessoa que protege a virtude, é uma forte defesa também. A gente tem interiormente uma necessidade de manifestar o nosso coração, o fundo do nosso coração, a um confidente íntimo, a um igual a nós. Esse igual poderia ser até o diretor espiritual, como nós falamos na aula anterior, mas o diretor espiritual ele tem uma noção mais de autoridade e de aconselhamento. E um amigo não, um amigo é realmente um igual, que vai trocar as ideias com muita liberdade. E um amigo também é um conselheiro íntimo, né? Ele nos submetemos às nossas dúvidas, às nossas dificuldades, para que nos ajude a resolver, abrimos o nosso coração. E também muitas vezes é um consolador, escuta com atenção, com carinho as nossas dores, as nossas angústias, e às vezes encontra no coração dele sim palavras de conforto, de encorajamento, aquilo que nós precisamos naquele momento. Então é muito importante uma amizade. Agora existem as falsas amizades. As falsas amizades na verdade são um sério risco e elas são baseadas muitas vezes em qualidades sensíveis ou qualidades frívolas. O fim dela é apenas fruir ou usufruir da presença ou dos dons naturais da pessoa em questão, ou até do status da pessoa. São uma espécie de egoísmo disfarçado, né? O que a pessoa quer, ela quer o amigo, mas justamente por causa do prazer que ele nos dá.
ou por outros interesses. Não é um crescimento mútuo que se deseja, mas é apenas um desfrutar. Essas amizades elas podem ser do tipo sensuais, né, que atraem pelas qualidades exteriores da pessoa. A beleza da pessoa, a voz doce, o charme da pessoa. Ou pode ser simplesmente frívolas, baseadas em qualidades vãs. A pessoa é simpática, ela se veste bem, ela canta bem, ela é atraente, ela é rica, ela é poderosa. Então são qualidades que às vezes fazem nos atrair para a pessoa e são tudo baseado em falsas amizades. Essas falsas amizades elas são um perigo porque à medida que cresce o apego, perde-se na verdade o recolhimento, perde-se a paz na alma e vai se perdendo também o gosto pelos exercícios espirituais. Vão nos minando pouco a pouco, porque também vão nos desviando do caminho. E muitas vezes também perde-se muito tempo com essa amizade, acaba sendo um obstáculo a dedicar-se à oração, às coisas da alma, nas coisas sérias, à piedade. E também, às vezes, podem representar um perigo contra a pureza, principalmente uma amizade entre homem e mulher, né? Porque às vezes de gracinha em gracinha, de brincadeira em brincadeira, começa a se permitir familiaridades cada vez mais questionáveis. Aliás, não são poucos casos em que isso acontece, nunca acontece de repente, vão se deslizando um aqui, uma gracinha lá, outra lá, e acaba acontecendo aquilo que não deve, mesmo às vezes num ambiente religioso onde as pessoas têm voto de castidade. E isso representa realmente um perigo. Então, quanto a essas amizades, esses apegos, o que tem que dizer é que Deus não quer corações divididos. O coração é feito para Deus, Ele quer o coração que seja dele, né? E temos que cuidar muito porque a ladeira é escorregadia. Isso também até na própria vida de casado. Às vezes a pessoa começa a ter amizade com outra mulher, ou a mulher com outro homem, e aquilo vai se ampliando, entrando em uma amizade muito mais íntima, de gracejo e tal, e depois acaba acontecendo aquilo que no início nem se pensava e nem se queria. Tem que cuidar bastante. E o remédio contra isso é que mal a gente ser advertido, e somos advertidos, né? Só que às vezes somos orgulhosos, não é nada, isso é só uma amizade assim mesmo, isso não vai acontecer comigo, e quando se vê, cai na armadilha. Então, o interessante é, desde já que somos advertidos, já estabelecer com vigor, desde o começo, medidas positivas. Por que desde o começo? Porque no início é muito mais fácil, né, cortar, porque o coração ainda não está profundamente enraizado, está apegado. São Francisco de Sales dizia que para ter sucesso deve-se agir com radicalidade. Ele vai dizer: cortai, despedaçai, quebrai. É preciso não perder tempo em desatar os nós. Ou seja, não perder tempo em ficar quebrando aos pouquinhos um relacionamento. É preciso parti-los, cortá-los de imediato e de uma vez por todas. Porque se atentamos que isso está nos prejudicando, está nos afetando, temos que realmente tomar medidas mais radicais. Trataremos agora da santificação das relações profissionais. Essas relações profissionais do nosso trabalho podem ser também um meio de santificação ou um obstáculo à virtude. Depende como a gente considera e como cumprimos essas obrigações de cada estado. Elas vão contribuir para a nossa santificação quando a intenção sempre estiver Deus em primeiro lugar, buscando Deus acima de tudo, né? Ou seja, querendo governar a Deus, deixando-se governar por Deus, segundo as leis da prudência, segundo a justiça, segundo a caridade. Agora, vão nos prejudicar quando o interesse desse relacionamento, principalmente o profissional, for apenas obter honra e riqueza. A pessoa quer só sucesso, quer progredir, ser rico. E pior ainda quando, para fazer isso, ele despreza as leis da consciência e acaba não tendo escrúpulos. Então, essas relações acabam às vezes tornando-se fortes fontes de pecados e escândalos. E não são poucos, às vezes, as profissões em que é muito difícil ser honesto. Então, às vezes a pessoa se converte, mas é dona de um bar. Como que fica essa situação? É difícil, né? Uma vez uma pessoa até bastante religiosa pegou um emprego numa farmácia e viu que era obrigado, de vez em quando, a vender abortivos. Complicada a situação. Falei, olha, eu acho que a tua consciência não vai te deixar livre. Enquanto você saber que está vendendo remédio abortivo, você vai se sentir completamente arrasado diante de ti. E, felizmente, acho que uns 2 meses depois, ele saiu da empresa, hoje está empregado em outro lugar bem melhor. Mas foi difícil para ele.
também, além disso, né, além da desonestidade, até falo, às vezes, nos próprios campos do negócio, a pessoa tem um carro, já quer dar uma disfarçada no defeito que tem o carro, para enganar o outro, para passar para frente. E também no serviço, às vezes, tem certos tipos de empresas que é muito difícil você se comportar como alguém honesto. É muito difícil, porque os lucros diminuem muito, principalmente em relação a impostos, de sonegação, dessas coisas e às vezes pequenas trapaças, comissões que se pedem, a corrupção está em todo instante, em todo lugar, e às vezes se torna muito difícil. E além desse problema é que muitas atividades também são muito absorventes. Elas tendem a tirar o nosso pensamento de Deus. E nesse caso, o que mais devemos tentar fazer é aquele exercício da presença de Deus, que já foi falado quando falamos da oração, né? De sempre oferecer a cada momento, a cada instante, uma oração ao Senhor e aquela atividade oferecer ao Senhor também. Então é preciso esse esforço constante para que essas atividades profanas sejam sobrenaturalizadas, ou seja, oferecidas a Deus, é claro, por isso que não pode estar misturadas com o pecado. Por fim, a santificação das nossas relações de apostolado. As obras de apostolado, elas podem e devem ser para nós um meio de santificação. Tanto é que Jesus pede, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, não obstante, para alguns elas acabam se tornando uma fonte de dissipação, e acabam enfraquecendo a vida espiritual e até mesmo sendo ocasião de pecado e de condenação, diz o padre Tanqueray. Por quê? Porque a pessoa acaba por se deixar absorver pela vida de apostolado em prejuízo das atividades mais essenciais de piedade, de oração e de mortificação. Ele acha que não, tudo bem, eu estou fazendo uma obra de apostolado, mas aquilo ele vai absorvendo ele e acaba ocorrendo um abatimento moral. E esse abatimento moral, porque não está sustentado mais pela graça, pela oração e mortificação, começa às vezes a ressurgir em paixões, inclinações que ele já tinha superado, começa a ressurgir, reflorescer nele. E às vezes abre caminho para quedas bem lamentáveis, bem dolorosas. Então temos que cuidar muito que essas obras de apostolado não nos deixem absorver e dissipar a nossa vida de oração. Temos que ter em mente sempre que há uma hierarquia entre as obras de apostolado e que as obras de apostolado mais efetivas são justamente a oração, o sacrifício e o exemplo. As pessoas não entendem que a oração é uma obra de apostolado, que oferecer sacrifício pelos outros é uma obra de apostolado. Somente quando vivenciamos isso no dia a dia, percebemos o quanto isso é importante. Somente depois disso, a palavra e a ação. Então, primeiro a oração, o sacrifício e o exemplo. Depois a palavra e a ação. Até inclusive o Papa Francisco, ele nos diz que devemos evangelizar por atração, ou seja, mostrando o nosso exemplo, o nosso ser. É mais eficaz muitas vezes do que falar. Então, jamais devemos assim sacrificar os exercícios de piedade, de mortificação, os sacramentos pelas obras de apostolado. As obras de apostolado não são coisa nossa, são de Deus. Deus vai abrir as portas quando Ele quiser. Então, estejamos persuadidos de que, se nos dedicarmos à oração e à mortificação, estaremos fazendo mais pelas almas do que se dedicássemos totalmente ao apostolado. Quando estamos cheios de Deus, o nosso apostolado é frutífero, é fecundo, atinge as pessoas. E, às vezes, como estamos cheios de Deus, evangelizamos mesmo sem o saber. Estamos no serviço, falamos qualquer coisa para a pessoa, ela é tocada por Deus. Ou estamos em qualquer outro lugar, às vezes no comércio, um sorriso diferente, a pessoa percebe a nossa postura diferenciada. E tudo isso evangeliza muito mais, às vezes, do que nos concentrarmos em certos momentos de apostolado e, às vezes, já com a alma dissipada. Já ouvi testemunho de pessoa, padre, o que eu vou fazer? Eu não sinto nada no coração e tenho que pregar a Deus, tenho que pregar sobre Deus. Como é triste. É muito difícil convencer as pessoas nesse sentido. Eu já recomendei algumas vezes, recomendo de novo a todos que trabalhem, façam algum trabalho de apostolado, a ler o livro A Alma de Todo Apostolado. A tradução tem no Brasil do professor Felipe Aquino. Ele é muito importante, foi livro de cabeceira, para você ter uma ideia, de São Pio X, que gostava muito desse livro. Então recomendo a todos nesse sentido. Essa é a última aula da primeira parte do nosso curso. A partir da próxima aula iniciaremos a segunda fase, que trata das 3 vias do progresso espiritual, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Agradecemos a atenção de todos, esperamos que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe, muito obrigado.